Olá, hoje é dia de mais um Café com Camaleão. O Café com Camaleão tem o objetivo de trazer temas que nos leve à reflexão e temas que nos leve à transformação. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui César Esperandio. E do que o César vai tratar? Hoje nós vamos falar aqui de mudança de estilo de vida. O César vai abordar viver uma vida mais simples. Mas quem é César Esperandio? Vamos ao currículo. Economista de formação. Foi sócio da LCA Consultores, a maior consultoria econômica da América Latina, e atuou como economista no Banco Safra. Colaborou como colunista para veículos renomados, como o Estadão e o UOL. Decidiu trocar a agitação da Faria Lima em São Paulo pela tranquilidade de um sítio em Itacaré, na Bahia. Criador da EconoWeek, que se dedica a ensinar como adotar um estilo de vida mais simples, permitindo maior capacidade de investimento e antecipando a conquista da liberdade financeira. César Esperandio, seja bem-vindo e nos traga muitas lições de vida. Vamos ao Café com Camaleão. Bom dia, mais um Café com Camaleão. Aliás, deixa eu dar uma pista aqui. Bom dia que os educados respondem. Hoje nós teremos aqui mais um Café com Camaleão e eu vou ter a honra de receber justamente quem aqui? César Esperandio, o famoso Cezita do EconoWeek. Quando a gente fala bom dia, que responda aos educados, é o que ele faz toda manhã no seu canal. Depois vocês vão seguir o canal dele e vão dar um bom dia para ele. Mas por que eu trouxe o Cezita aqui hoje? Eu trouxe por um motivo muito especial, gente. Todos sabem que o Café com o Camaleão faz parte do canal Camaleão Financeiro, onde a gente tem como foco principal o mundo da educação financeira e dos investimentos. E uma boa parte do que está sendo discutido hoje gira em torno dos gastos. E o Cezita, ele traz esse exemplo para nós, justamente pregando uma vida simples, para que sobre mais para os investimentos. Então, vamos lá, Cezita, dá o seu bom dia aí. Bom dia! Primeiro, muito feliz em participar aqui dessa conversa com você, Marçal. Camaleão Financeiro presta um serviço muito massa. Eu sou fã, né, do tema finanças, porque finanças permeiam todas as outras esferas da nossa vida, né? É difícil dissociar o dinheiro, por assim dizer, a economia e o comportamento financeiro de qualquer outra esfera, seja saúde física, emocional, espiritual. Então, parabéns pelo seu trabalho, fico muito honrado aí pelo convite. E bom dia para todos, né? Educados respondem. E agradecer a canequinha que hoje está sendo onde está meu cafezinho aqui para a gente bater esse papo. Bom, vamos lá. Então, tudo aqui regado a uma boa cafeína. César, uma coisa importante, eu sempre gosto, em todo Café com Camaleão, conhecer a pessoa. Uhum. Então, será que a gente poderia ter a honra aqui de saber do Cezita, pelo próprio Cezita? A gente quer conhecer aqui o César Esperandio. Quem é César Esperandio? Vamos lá. Caramba, que legal. Bom, você pode ir me perguntando se eu não te der a resposta que você buscava. Eu sou um cara que, fazendo uma retrospectiva invertida, né, trazendo da minha história mais recente, eu sou um economista, passei por uma grande mudança recente de sair do... Eu morei a vida inteira praticamente no centro de São Paulo, trabalhando em mercado financeiro, e passei por um período de muita ansiedade, né? Estive muito ansioso, ainda lido com isso, e resolvi. Não foi assim tão chocante como talvez possa aparecer nas minhas redes sociais, né? Tão abruptamente, mas resolvi sair de São Paulo e vim levar uma vida mais simples num lugar que eu já
vinha passando muitas minhas férias, que é Itacaré, aqui na Bahia. E embora, mais uma vez, pareça muito abrupto, talvez as redes sociais passem essa impressão, mas eu também resolvi lutar contra o meu ego, né? E fui me desfazendo de várias posses, vários bens. Tive já uma pequena SUV, uma SUV compacta, e isso se tornou bem icônico nas minhas redes sociais. Não troquei diretamente, né? Um bom tempo eu fiquei sem carro, mas hoje eu tenho um Uninho 94, que é um exercício curioso de lidar com ego, né? Eu trabalhei em mercado financeiro muitos anos, mercado financeiro tradicional, né? Meu último emprego CLT, eu fui economista do Safra, e lá tinha aquele costume de usar ternos caros, sapatos chiques, relógios de marca, né? E eu joguei esse jogo muito tempo, e aí o Uninho foi um choque, assim, sabe? Chegar de Uninho nos lugares, eu que estava acostumado o economista do Safra tá chegando, sabe? Esse negócio que massageia o ego. E o Uninho foi um baita exercício, e tem sido um baita exercício de se desprender desses símbolos de status que eu acho que não só podem, né? Não é que fazem necessariamente mal, mas podem fazer mal financeiramente, mas também emocionalmente, né? Se a gente atrela nossa felicidade, ou alcançar a felicidade a posses, né? Eu sempre vivo falando, eu acho que eu tô fugindo da sua pergunta, mas eu sempre vivo falando, eu não sou contra ter coisas boas e caras, não. Eu mesmo tenho algumas coisas boas e caras, mas isso tem que caber com folga no orçamento, e eu acho que a gente não deveria associar a nossa felicidade, depender a nossa felicidade de atingimento dessas metas de adquirir posses, né? Mas voltando à sua pergunta, cara, eu sou um economista apaixonado pela área. Escolhi faculdade de economia quando eu ainda estava no ensino médio, justamente por esse motivo de ver que a economia é uma engrenagem tão central no reloginho das esferas sociais, que ela acaba fazendo parte da rotação de todas as outras engrenagens, sabe? Então foi assim que eu escolhi economia, e não me arrependo. Eu acho que eu sou muito feliz nessa escolha, embora eu, ao contrário de muitos economistas que eu conheço, economistas têm mania de achar que a economia por si só se basta, né? Então acha que um economista costuma achar que manja de todos os assuntos. Eu já sou bem curioso em entender vários outros assuntos. Uma das esferas dos assuntos que eu tenho mais estudado ultimamente, à minha maneira, é autoconsciência, né? E isso vai desde conhecer o próprio corpo, a alimentação que você faz, até alguns exercícios de filosofia, psicologia e até espiritualidade. Então, daria para falar 80 minutos aqui de quem sou eu, mas acho que isso já basta. O César, uma coisa bacana. Então, você é um economista de formação, como eu já falei há pouco aqui quando eu apresentei seu currículo. Você trabalhou no mercado financeiro. Agora, como que você chegou no mercado financeiro? Porque eu também fiz economia. A minha ideia de fazer economia era ser político. Meu Legal. sonho era ser político. Então, eu me voltei muito para essa questão de política pública, de economia do setor público, e fui pouco para a área das finanças pessoais, até propriamente dito aí das finanças corporativas. Agora, como você chegou no mercado financeiro? A minha paixão, ao contrário da sua, embora eu acho política um tema sensacional, que até hoje eu consumo noticiário político, acompanho analistas e tal, mas a minha paixão sempre foi macroeconomia. E eu lembro que eu arrumei um estágio logo no começo da faculdade, interno na faculdade, né? Então tinha um núcleo de pesquisas econômicas na faculdade, eu virei estagiário e a gente fazia pesquisa, ligando para os comerciantes paulistanos, né, paulistas, perdão, do estado de São Paulo, para desenvolver um índice. Então, esse foi um primeiro passo no mercado financeiro. E eu fiz questão de lembrar dele, porque isso acabou me dando alguma credencial para pleitear o meu primeiro estágio. Que a galera falou, caramba, ele já trabalha com índices econômicos, né, e tal, é uma área meio pesquisa, e aí eu entrei numa área que normalmente ela fica ali flertando com a área acadêmica, né? Que é a consultoria econômica. E aí eu me candidatei para uma vaga na LCA Consultores, que na época, e eu acho que até hoje é a maior consultoria econômica do Brasil, né? E eu fui trabalhar no departamento de macroeconomia, que na faculdade era uma disciplina que eu apanhava pra caramba, mas era a que eu mais gostava. E ali eu fiquei uns bons anos, né? Eu entrei como estagiário, depois fui efetivado, me tornei até sócio da empresa, que é comum, né? Esse formato de sociedade na consultoria econômica.
Mas foi assim a minha entrada no mercado financeiro, através de departamento macroeconômico de uma consultoria econômica. Um outro ponto muito importante aqui que a gente vê e tenta entender, porque você faz o caminho inverso. O que ocorre? Você saiu de São Paulo, saiu da Faria Lima, e hoje o jovem quer sair de qualquer lugar do Brasil, principalmente quem estuda economia, quem estuda finanças, quem está na área, até na própria área da administração, e quer ir para a Faria Lima. Você faz o caminho inverso. Aí você explicou aqui na sua primeira fala que a ansiedade contribuiu muito com isso, né? Que você ali se sentia ansioso e, de certa forma, buscou uma vida diferente, até para, entre aspas, me dê a liberdade aqui, né? Se curar, talvez, da ansiedade, né? O gatilho, você acha que foi ansiedade? O que você coloca como esse gatilho? Foi, cara, foi ansiedade, mas talvez gatilho não seja a melhor definição, porque normalmente quando a gente fala gatilho, parece que foi um trigger, né? Um evento que, de repente, dali em diante mudou tudo, e não foi bem assim, foi bem gradual. Mas a ansiedade foi um pontapé inicial, porque eu comecei ainda no mercado financeiro a fazer terapia, né? E aí eu comecei a me entender melhor, comecei a ver o que acalmava a minha ansiedade, que era fazer atividade física, estar em contato com a natureza. Então, pouco a pouco, eu fui construindo essa possibilidade de eu enxergar essa ideia de mudança, de sair da Faria Lima, né? Mas, em paralelo a isso, ainda quando eu estava lá na época de consultoria econômica, eu iniciei um canal no YouTube, que é o EconoWeek até hoje, embora ele tivesse outra proposta, né? E aí chegou um momento que o mercado financeiro deixou de fazer sentido, o mercado financeiro tradicional, né, quando eu estava lá, economista do Safra, deixou de fazer sentido e eu já tinha o EconoWeek com alguma independência financeira como empresa, né? E aí eu saí do mercado financeiro nessa altura, mas ainda passei uns bons anos em São Paulo. Então, sim, foi a ansiedade que me motivou, que foi o gatilho para eu começar a cuidar melhor de mim. E esse cuidar melhor de mim acabou, na altura do campeonato agora, me trazendo até aqui, saindo de São Paulo e fugindo da Faria Lima. Então, vamos tentar entender mais um pouquinho aqui. Vamos fazer o bate-bola aqui de uma forma... Você, então, tinha essa questão de estar ansioso, isso o trabalho te trouxe, vamos dizer assim, ou você sempre era ansioso desde jovem, de todo sempre, vamos dizer assim, você sempre tinha um pouco dessa ansiedade com você, ou essa ansiedade, ela foi construída e foi se intensificando no mercado financeiro? Porque o mercado financeiro, ainda mais na Faria Lima ali, é uma máquina de moer carne, né? A gente se entra naquela roda ali, é um negócio muito louco. O que foi essa ansiedade? Como que ela foi construída em você? É uma pergunta difícil que eu não tenho exatamente a resposta, mas não, eu não nem sempre fui ansioso. Inclusive eu tenho fama desde sempre, inclusive até hoje, porque eu transpareço ser bastante calmo, mas eu desde do início da minha vida profissional, e eu não tenho a resposta bem clara, o motivo de onde surgiu isso, mas eu sempre tive muita cobrança por produtividade e carreira, né? E o mercado financeiro adora esse tipo de comportamento, né? E aí no mercado financeiro, com certeza, isso se acentuou. Eu não vou dar o crédito, porque seria um pouco de injustiça falar que foi o mercado financeiro, o banco ou a consultoria que me deixou ansioso. Mas o ambiente importa muito, né? E o ambiente realmente colaborou para eu ficar bastante ansioso, embora tenha essa característica de eu me cobrar bastante, né? Mas vem daí a minha ansiedade. Eu tenho muita. Até hoje, eu tenho muita. Ocupa muito a minha esfera do que eu acho mais importante, produtividade e carreira, coisa que eu tenho que trabalhar até hoje. E o mercado financeiro, ele gosta de pessoas assim, né? E, César, uma coisa acho que a gente tem que explorar de você aqui. Você viveu, então, um mundo que não é o mundo dos simples mortais, né? Você estava ali lidando com grandes investidores,
com gente da grana propriamente dita, você certamente tirou lições dali e aprendeu muito com eles. Porque não adianta a gente achar, eu estou convivendo, estou prestando serviço para eles, prestando de alguma forma um auxílio a eles, e eu não vou entender como eles pensam. Pelo contrário, aí que eu entendo como eles pensam. Que lições que você tirou de lá que serve para você no dia a dia, dentro dos investimentos, e que serviria também para o pequeno investidor, ou até mesmo aquele que está começando agora, aquele que está pensando em investir. Que lições você traria lá do mundo dos não mortais para o mundo dos mortais? Vamos lá. Isso é muito legal. Eu tirei uma série de aprendizados, inclusive para além do mundo dos investimentos. Mas foi uma escola, foi uma escola. Eu sou muito grato por esse período, apesar de bem desafiador. Mas em investimentos, cara, um negócio que me marcou muito é... Eu lidei muito, principalmente na fase de safra, com investidores institucionais, né? Então, eram funcionários do Safra que investiam dinheiro do Safra ou de alguma maneira do Safra, né? A corretora, eu fazia reuniões todo dia, que aí eram clientes do Safra, mas eu fazia muito com a tesouraria, que aí era dinheiro do próprio banco, fazia reuniões diárias com family office, que era os investidores que investiam a grana da família Safra e assim por diante. E essa galera, por incrível que pareça, e eu acho que contraintuitivamente é o que os meus seguidores do Economic tendem a pensar, eles não faziam investimentos assim, se pegasse a carteira de investimento, não era a maior parte de investimento arriscado, não. Eu lembro que a própria tesouraria sentava na posição, como a gente costumava dizer, né? Investia muito em tesouro, né? Não era tesouro direto, que é um programa específico para pessoas físicas, mas investiam muito em títulos do tesouro e não faziam day trade, não. Eles sentavam na posição assim durante semanas. Eram reuniões, brigas e discussões de para onde a economia vai, mas a posição estava lá. O cara não era aquele trade que aparece nos filmes que fica compra, vende, compra, vende, compra, vende. Não, ele tinha aqueles milhões de telas que caricaturamente a gente vê, mas basicamente ele estava acompanhando o mercado, ouvindo conselhos, e eu era um dos conselheiros, né, sendo economista, e ele fazia investimentos bastante conservadores. Tinha a parcela da carteira que tinha uma característica mais arrojada, sem dúvida, mas tudo era muito bem pensado. Não era o que eu vejo pequenos investidores fazendo, de colocando, principalmente os iniciantes, que falam, putz, mas se eu estou começando agora, eu tenho que ter um retorno muito bom, porque senão não vale a pena, é pouco dinheiro, tem que render muito. E os grandes investidores não fazem isso, né? Eles primeiro constroem uma base que traga o conforto para ele pegar uma pequena parcela e fazer operações mais arriscadas. Então, sempre que alguém vem me perguntar sobre isso, eu falo, cara, olha, eu já tive experiência com grandes investidores e eles estão investindo em tesouro. Você está achando aí que a rentabilidade é pequena, mas olha, eles estão fazendo muito dinheiro com isso. Então, eu tenho uma postura muito conservadora nos investimentos, tem a ver com o meu perfil, mas também tem a ver com esse aprendizado que eu tirei do mercado financeiro. Eu gosto sempre de brincar, né? É o dinheiro da pinga, você arrisca. O dinheiro do leite, você segura. Então, uma das lições foi essa. E com relação a gastos, o que você via? Cara, não, gastos, o mercado financeiro também, talvez, contraintuitivamente, né? Não é nenhum exemplo. Eu sempre trabalhei em departamentos macroeconômicos, né? Então, eu trabalhei basicamente só com economistas na minha equipe. E o que eu lidei de economistas endividados, cara, os caras gastavam demais. Eles ganhavam muito bem, continuam ganhando, meus colegas de profissão, alguns são grandes amigos meus, continuam ganhando muito bem, mais do que eu, inclusive. Bem mais, inclusive, essa é uma coisa que me dá saudade do mercado financeiro, o salário. Mas a galera gasta muito, cara, porque eu diria que é a regra, embora haja exceções. O mercado financeiro e outros mercados também vivem muito de aparência, né? Então você tem que transparecer que é bem sucedido para ganhar o respeito dos pares, para fazer negócios, para ser ouvido em mesas de reunião.
E aí isso acaba virando um lifestyle, né? Eu mesmo girei essa roda há muito tempo. Eu lembro que desde sempre eu curti fazer viagens de férias em lugares como que eu moro hoje, né? Natureza, simplicidade, andar de chinelo. E aí minhas férias sempre foram assim. Eu lembro que eu voltava de férias, minhas férias no mercado financeiro nunca eram muito longas, né? 15 dias no máximo. E eu voltava e eu chegava naquele mesmo ambiente e me dava um choque. Eu falava, meu Deus, o que eu ainda tô fazendo aqui, velho? Esses não são os meus valores. Mas passava 2, 3 meses eu tava girando a roda igualzinho, né? Porque tem prazeres nisso aí, né? É bom pro ego, né? Você ser recebido num lugar porque a pessoa fala, ó lá, é tal cara, olha lá a roupa que ele veste, o carro que ele chega, né? E é um encanto. E realmente não é nenhum exemplo de contenção de gastos, não. A galera gasta à torta direita no mercado financeiro, velho. E isso é um problema, né? Lá na frente, talvez ele deu consultoria a vida inteira, acabou passando pela mão dele grandes investidores, e ele chega lá na frente com uma mão na frente e outra atrás, literalmente, né? Porque tudo que ganhou torrou. Então Acontece é um isso. problema. Eu já emprestei dinheiro para chefes meus que estavam endividados, por incrível que pareça. Ele ganhava muito mais do que eu e tava com um problema que fala, cara, vou perder a casa. E aí eu falava, peraí, vamos resolver isso aqui. Não tô aconselhando ninguém a emprestar dinheiro, né? Mas é pra você ver como é doido, né? A galera ganha muito dinheiro e torra muito dinheiro. E é curioso, porque a gente vê isso na realidade, né? Eu já tive clientes, na época que eu fiz uma formação de planejador financeiro, que tinham dívidas misturando empresa e pessoal de parcelas de 300 mil por mês. Você fala, caraca, velho, nunca vi um negócio desse tamanho, o cara tinha uma receita muito alta e um nível de gastos maior ainda. E eu também atendi clientes que ganhavam 2 salários mínimos e tinham 2, 3 kitnets que alugava e tinha receita de aluguel. Então, lógico, né? Eu sei que a gente vive num país que a realidade das coisas é de salários baixos, em média, e custo de vida elevado. Mas, apesar disso e dos desafios que isso impõe, não é só ganhar dinheiro que vai solucionar os problemas. Inclusive, tem casos caricatos de gente que ganha muito dinheiro de repente, isso é uma maldição para a pessoa, né? Eu vi um caso, tudo bem que é comportamento financeiro, mas é muito atípico. Um colega, um amigo de um colega, né? Sempre aquela história, mas eu ouvi esse relato. Que o cara ganhou um prêmio de alguma loteria, alguma coisa assim, de cerca de 1,5 milhão de reais. E aí o cara foi lá e comprou uns 2, 3 restaurantes, comprou uma casa, levou a família para viajar. E deixou as coisas rodando lá, sozinho. Tinha nenhuma experiência em restaurante. Voltou de viagem, não sei quanto tempo ele ficou, mas foi uma viagem longa. Não soube lidar com os negócios, não tinha ele gerenciando os restaurantes que ele comprou. Final das contas, ele torrou 1,5 milhão e saiu endividado em mais 1,5 milhão. Ou seja, o dinheiro na situação desse cara foi uma maldição, não uma bênção, né? Então, se você não tiver uma inteligência financeira e emocional, que as duas andam juntas, ganhar mais não resolve seus problemas, infelizmente. Tem gente que hoje está numa situação financeira delicada que pode ouvir eu falando isso e falar, pô, ele tá falando loucura, né? Lógico que dinheiro vai resolver. Se eu ganhasse mais R$ 1.000, eu não ia estar com essa dívida, ou eu ia fazer tal coisa que eu sonho. Mas não necessariamente. Se você não souber usar a grana, infelizmente, pode ser sim uma corda, né? Só vai dando corda para você se enforcar. Isso prova que toda a educação financeira ela vai do comportamento, né? Não Pode crer. adianta eu ter muita grana e gastar muita grana mais X, né? É muito melhor eu ganhar menos e gastar menos X. Então faz mais sentido o meu gasto aí do que o meu ganho. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. E já entrando aqui numa próxima curiosidade, né? Até você tocou no tema, o Uno seu hoje é um símbolo. Acho que você usa ele muito bem nas redes sociais, porque o brasileiro gosta de carro. Verdade. Carro é sinônimo de status, e você, vamos dizer, desceu o degrau de baixo, né? Até talvez 2 degraus ali, né? Você acabou saindo, igual você falou, de uma SUV, saindo de roupas caras, sapatos caros,
vivia num meio caro para ir ficar em meio à natureza e andar de Uno, né? Não desmerecendo o Uno, não é isso, né? É o símbolo que ele passa para quem o vê, né? De certa forma, sendo um meio aí importante para a pessoa mostrar que tem grana ou não tem grana. Mas vamos lá. A tua rotina hoje em Itacaré e a tua rotina em São Paulo são muito diferentes, até mesmo com relação a gastos. E, de certa forma, olhando para você enquanto ser humano, hoje te faz muito melhor, você está aí lidando melhor com a ansiedade, como você mesmo apresentou isso, né? Mas a gente poderia passar isso para o cidadão, vamos imaginar, o cidadão comum, ter uma vida mais simples, ter uma vida mais barata, não deixar de ter uma vida digna, mas sim ter uma vida mais barata. O que você falaria para essa pessoa? Cara, primeiro que para começar eu tenho um grande privilégio de poder trabalhar de qualquer lugar, né? Então tem muita gente que me acompanha porque fala, putz, o meu sonho, né? Ir morar na praia. E inclusive eu estava trabalhando num café, encontrei um seguidor que se mudou para cá por minha causa. Então eu já falo, caramba, isso é uma grande responsabilidade, né? Quando alguém vem me perguntar sobre uma mudança desse tipo, eu falo, pô, testa antes, vai com calma, né? Porque mudanças envolvem custos financeiros e emocionais, né? E às vezes você vai lá, imagina uma coisa, não é, quebra a cara, volta e tem que lidar com esses dois grandes custos. Mas levar uma vida simples, cara, dá para levar em qualquer lugar. Eu tenho certeza que o ambiente ajuda ou atrapalha. Então eu vivo num ambiente hoje fora de São Paulo, e São Paulo tem um clima muito doido, né? De competição para tudo. É quem é o mais rápido, quem é o mais rico, quem é o mais bonito, quem é o mais forte, tudo é quem é o mais, né? E é engraçado que quando foi a primeira vez que eu fui viver fora de São Paulo, como isso se torna tão latente assim a percepção e que eu estando dentro desse ambiente eu não percebia. Mas a vida mais simples ela dá para ser levada mesmo num ambiente que não favoreça. Eu não tive o Uno aqui, né? Eu tive o Uno ainda em São Paulo, antes de pensar na estratégia de usar ele nas redes sociais. Então, eu até falo, cara, tem gente que me critica, né? Fala, pô, você podia ter um carro mais seguro. De fato, poderia ter. Mas isso tá sendo um exercício, para mim, como símbolo de, não, velho, eu não quero atrelar minha felicidade a esse tipo de posse e me forcei a ter esse Uno. E sinto falta de um ar-condicionado, na verdade, nele. Mas a dica que eu dou, cara, é autoconhecimento, sabe? Não é uma resposta prática, na verdade, porque o autoconhecimento é uma jornada, não vai ter resultado do dia para noite, mas eu me conhecendo ao longo dos últimos anos foi que eu enxerguei essa solução para mim. Um carro mais simples, uma vida mais simples, até que chegou o momento que eu falei, pô, não vou mais morar em São Paulo, saca? Mas eu já vinha levando uma vida mais simples em São Paulo. Eu morei num apartamento a 1 quadra da Paulista. Lógico que a pandemia acabou favorecendo a seguinte tomada de decisão. Eu resolvi, também por motivos financeiros, economizar e ir morar com mais 2 amigos num apartamento dividido. Já é uma economia. Não vai servir para todo mundo, mas para mim serviu muito bem. Bem antes de ter o Uninho, eu resolvi estar sem carro. Então eu vendi a SUV compacta lá que eu tinha. Depois surgiu o Uninho na minha mão, mas nessas mudanças que eu fui fazendo, eu fui me desfazendo de coisas para tornar essas mudanças mais leves, né? Então eu sempre aproveitava, eu passei por vários apartamentos em São Paulo, sempre aproveitava a oportunidade de revisitar meu guarda-roupa, sabe? Fala, pô, não preciso disso, não preciso daquilo. E de fato, é impressionante como a gente tem muita coisa que a gente não precisa, cara. E isso é muito doido, porque eu vou trazer um exemplinho bem caricato que eu vivo repetindo. Se a gente tem 1 tonelada de roupa no guarda-roupa, a gente não sabe o que a gente tem. E aí a gente passa em frente a uma vitrine ou uma oferta online e vê uma blusa branca e fala, caraca, eu acho que eu preciso de uma blusa branca, mas você nem tem certeza das blusas brancas que você tem. Isso
Então, quanto mais entulhado de coisa a gente tá, parece contraintuitivo, porque parece, quanto mais eu tenho, menos eu preciso. Na verdade, eu vejo exatamente o contrário. Quanto menos eu tenho, menos eu preciso, e mais ciência eu tenho do que eu preciso, e percebo com mais clareza que eu preciso de pouco. Então, eu não sou um cara minimalista, mas gosto muito da ideia. Então, caminhar para essa direção, sem a obrigação de ser minimalista, eu acho que começa a trazer muita clareza e é uma oportunidade de autoconsciência também, de ir se conhecendo, sabe? O que é legal para você, porque tem gente que vai gostar de carro, né? Fala, putz, eu gosto de carro. Beleza. Não é o meu caso, né? Eu não ligo muito para carro e tenho um Uninho 94, sem ar, sem vidro elétrico, sem nada. Mas algumas pessoas vão dar valor e talvez isso seja uma oportunidade, né? Eu, por exemplo, não ligo para videogame. Já comprei por equívoco um PlayStation 4 na época que era lançamento e ficou pegando pó. Até que um momento eu dei ele para um amigo na mudança que eu fiz para cá. Eu falei, mas o que eu tô fazendo com esse PlayStation que eu nem jogo? Então, a gente vai se conhecendo e vendo, né? É uma oportunidade, na verdade, né? Eu não diria que é... Às vezes a gente envelhece e aprende algumas coisas. Às vezes a gente envelhece e deixa passar todas as oportunidades de se conhecer, né? Para mim, eu comecei a me conhecer um pouquinho e isso ajudou a otimizar meus gastos, né? No final das contas. O César, você falou uma coisa bacana aí, né? Você falou que em São Paulo o ambiente é competitivo, né? A pessoa mais bonita, a pessoa mais rápida, né? Então, a gente vê que existe essa competição, você viveu dentro dessa competição. Eu penso hoje que as redes sociais criam muito essa competição. Demais, você tocou num assunto importantíssimo, prossiga. Porque é o seguinte, antigamente, vamos olhar para uma menina. A menina se achava bonita. Qual que era a referência dela? O bairro dela, a escola dela. Hoje ela vai para as redes sociais e ela vê uma outra menina, toda produzida, talvez até com plástica, os melhores cosméticos que tem do mundo, né? E ali ela olha para aquela menina e se compara e se acha feia. E isso aí, de certa forma, cria também na pessoa uma busca incansável para comprar algo, para estar sempre adquirindo algo, para tentar entrar nesse mais bonito, mais rápido, mais legal, mais alguma coisa. Então, as redes sociais, elas inserem a pessoa nesse mundo de consumo sem a pessoa pensar, sem a pessoa refletir. E a gente também tem que se desintoxicar disso aí para poder ter uma vida mais simples. Mas o que você lembrou? Vamos lá. Cara, bom, esse ponto é sensacional, até porque não é culpa só dos influenciadores, mas também das plataformas, né? Elas são pensadas para você nunca mais sair delas, né? Ficar rolando vídeo, enfim. Tem toda essa lógica que, lógico, aparecem anúncios diretos das plataformas ou indiretos de influenciadores. Mas o meu ponto, a minha atuação hoje no Economic é para ser um contraponto à grande maioria dos colegas influenciadores de finanças. Porque eu acho que eles cumprem um papel muito nobre de ensinar a investir. Porque eu acho que a gente nem precisa discutir aqui o quanto é importante criar os seus investimentos, seu colchão, segurança financeira. E o mecanismo mais comum de influenciadores de finanças promoverem os investimentos e acender o desejo de investir dos seguidores é mostrar uma vida muito bem sucedida. Então é muito comum a gente ver um influenciador postando foto em Paris, passeando em Nova York, jantando nos lugares caríssimos e andando de carro conversível importado. Isso brilha os olhos da galera, dos seguidores, e acende um desejo nobre. Putz, eu também quero investir para chegar lá. Só que é muito mais farta a oferta de anúncios de consumo. E quando um influenciador de finanças mostra essa vida, o que o cara pode ter antecipadamente é o consumo, porque o crédito oferece isso. Os investimentos ele não pode ter antecipadamente, o patrimônio. Ele vai ter que construir isso com paciência. Então eu acho que ao mesmo tempo que grandes colegas meus acendem esse desejo de investir e correr atrás de educação financeira, eles também acabam prestando um desserviço de fomentar um lifestyle idealizado
que no final das contas só repete outros comportamentos de outros meios que a gente vê, né? O funk, por exemplo, é um deles. Os caras mostram que a favela venceu porque eles chegaram lá e tem os tênis de R$1.000, R$2.000 e vão nos melhores lugares. Mas o que a galera que consome esse conteúdo, assim como de finanças, pode ter antecipadamente, é esses produtos caros. E aí acaba se enrolando financeiramente. No mundo das finanças é uma crítica que eu faço, sabe? Eu não sei nem como meus colegas recebem esse tipo de crítica, mas é um negócio que eu decidi me contrapor. Não faz, para mim, não faz sentido eu incentivar a galera a investir mostrando que eu já tenho um patrimônio milionário. E o consumo que eu consigo fazer com isso, né? Eu acho que a gente pode se desprender disso levando uma vida mais simples, não sendo vítima desse consumismo. E tem um outro detalhe aí, né? Toda vez que você antecipa desejo, você paga essa antecipação e paga caro. Então, eu vou comprar um tênis caro. Talvez se ele comprasse um tênis 1/3 do valor do que seria aquele tênis caro que ele está comprando, sobraria 2/3 para ele investir, que ao invés dele ser um pagador de juro, ele seria um recebedor de juros. Eu sempre falo isso para todo mundo. Gente, acorda de manhã, vou até ser repetitivo aqui para quem assiste o canal, mas é uma fala que eu acho que a gente tem que ter em mente. Acorda de manhã, olha para o espelho, eu sou recebedor de juros, eu não sou pagador de juros. Porque a partir do momento que você está antecipando um desejo, porque você se comparou a alguém se mostrou que é possível comprar esse tênis caro, e você está pagando juro por aquilo, você está deixando de receber o juro. E no mundo dos investimentos, o receber o juro que é o carro-chefe. Então, a gente tem que entender isso muito bem. É um problema, né? Assino embaixo, Marcelo. Vamos para o espelho e falar, né? Sempre ser o recebedor de juros. É isso. Outro ponto aí que eu acho interessante também a gente abordar, o César, é justamente essa questão da educação financeira andar junto com o investimento. E você, talvez, seja um dos poucos canais que mostra isso. O que você está mostrando? Você está indo lá justamente no ponto frágil, que é mexer no prazer do consumo. Você prega o quê? Leva uma vida simples, uma vida com menos ostentação, uma vida com mais contato à natureza, uma vida, claro, se você se adaptar a isso. Então, você traz esse modelo, um modelo muito importante. E você já falou aqui, até eu ia te perguntar isso, mas você já até antecipou a minha pergunta. Talvez você possa até complementar. Você é um modelo hoje. Você se vê como esse modelo. Certamente você não planejou ser um modelo, mas você é. E, claro, tem que ter responsabilidade, né, em cima desse modelo. A gente, antes aqui de ligar a gravação, a gente estava conversando a respeito de 2 pontos importantes hoje. A liberdade financeira e a liberdade geográfica. Eu sempre falo, né, principalmente para o jovem, hoje vocês olham muito para a liberdade financeira. Na hora que vocês conquistarem a liberdade financeira, vocês vão querer a liberdade geográfica. E a gente hoje está vivendo um mundo aí muito tumultuado com relação até mesmo ao meio ambiente. Essa liberdade geográfica, ela passa a ser cada vez mais importante. Ela se torna algo que as pessoas vão buscar. Então, voltando à questão aí, você sendo esse modelo, você traria algum conselho para quem olha para você e fala, pô, o cara é o cara e eu quero ser o cara, e aí? Cara, é sempre uma faca de dois gumes, né? Porque eu acho que vencer esse medo de promover uma mudança na sua vida, não necessariamente geográfica, é importantíssimo.
porque senão a gente fica estagnado, né? Eu que estive muito ansioso muito tempo, a ansiedade rouba da gente essa iniciativa, a gente trava diante das situações que a gente tem que resolver. Por outro lado, eu acho que grandes mudanças, elas não podem, ou não deveriam ser, na minha opinião, tomadas no calor do momento. Como eu disse, uma grande mudança geográfica envolve custos financeiros e emocionais. E, ao mesmo tempo, eu acho que tomar uma iniciativa desse tipo é muito honrosa, muito louvável, porque pouca gente acaba tomando por N motivos, né? Para além do financeiro. Mas, sim, eu reconheço que eu acabo influenciando pessoas a tomarem iniciativas dessa maneira, e é por isso que eu tento ser cada vez mais responsável, sabe? Você nunca vai me ver falando de investimentos arriscados com as devidas ressalvas, incentivando a galera a fazer doideiras com dinheiro ou prometendo dinheiro fácil. Justamente porque, cara, qualquer influenciador, por maior ou menor o número de seguidores, a galera que está seguindo, ela se identifica muito com você. E elas vão usar você como parâmetro e eventualmente copiar algumas coisas. Então, tem gente que é bastante responsável, que eu gosto da postura como encara essa responsabilidade, e outros nem tanto, né? A gente está na geração de influenciadores incentivando bets, né? Sites de aposta, pirâmide. E é isso, tem que ser muito responsável. Você falou do Econoweek, você criou, né, o Econoweek. Explica um pouquinho aí, pessoal, o que é o Econoweek, né? A gente não abordou isso ainda em detalhes aqui. Fala para o pessoal, já aproveito. Sigam o Cezita aí nas redes sociais. Vamos lá, Cezita. Legal. Hoje o Econoweek, o que ele é? Eu divido um pouco da maneira que eu penso finanças e investimentos e a vida, né, decorrente disso, tanto que eu estou levando uma vida mais simples. Eu estou presente basicamente no Instagram e no YouTube. E lá eu ensino, no YouTube tem um conteúdo um pouco mais técnico, né, porque eu tenho mais tempo de vídeo para ensinar investimentos. E no Insta são conteúdos mais pílulas, coisas mais curtinhas, que aí eu misturo um pouco do estilo de vida que eu estou levando, a maneira que eu penso, como seria bacana levar a vida do ponto de vista das finanças. Ensino também alguns investimentos, mas de maneira menos aprofundada. E é isso, o Econoweek é isso, mas ele surgiu há muito tempo e já foi outra coisa. Quando o Econoweek surgiu, há quase 10 anos atrás, eu traduzia a macroeconomia, porque era a área que eu atuava, e eu falava, eu vou ensinar pra galera o que é IPCA. Aí fazia um vídeo ensinando o que é IPCA. Vou ensinar pra galera o que é o PIB. E hoje isso acabou se tornando uma parcela muito menor dos conteúdos que eu produzo, né? Hoje, basicamente, eu falo de investimentos e finanças. E presente no YouTube e no Instagram, basicamente. Dá dica aí pro pessoal seguir. Sim, segue lá. É facinho de achar. ECONO, de Econo, Week, W-E-E-K, de semana, Econoweek, tudo junto. Ou César Esperandi vai achar também. Vamos seguir o César aí, que é muito bacana. César, vamos fazer um bate-bola aqui, vamos lá. O bate-bola é simples. Surge o casamento do amigo, você compra roupa nova ou vasculha o guarda-roupa? Excelente pergunta, cara. Hoje eu tenho a oportunidade de vasculhar meu guarda-roupa porque eu ainda tenho os ternos do mercado financeiro. Mas se eu tiver a oportunidade de uma reserva financeira bacana, que é a proposta da reserva de emergência, por que não comprar uma roupa se esse é um evento tão especial? Mas sempre desincentiva o gasto desnecessário, né? Às vezes é importante para você comprar uma roupinha legal para um grande amigo que vai casar, por que não? Eu vi que você comprou um liquidificador esses dias, mas vamos lá. O liquidificador quebra. Conserta ou compra um outro novo? Conserta. Eu quebrei o meu mixer esses dias e tentei consertar, mas não deu conserto, infelizmente. Senão eu consertaria. Quebrou minha máquina de lavar também, consertei. Um Uno ou uma SUV? Para mim, hoje um Uno, sem dúvida. Anda na moda ou aproveita o que tem? Cara, o meio do caminho, mas mais para aproveitar o que tem. Tem uma marca que eu adoro, que é a Patagônia, que infelizmente ela é muito cara. Mas ela tem uma filosofia de sustentabilidade, e resumindo muito a história, eles fazem roupas fora de moda. Ou seja, que serve para qualquer. Não é uma moda que vai durar aquele verão ou aquele ano. E eu acho isso legal.
Eu tô tentando cada vez mais ter roupas básicas, porque eu combino com qualquer coisa, reduzo meu guarda-roupa, economizo dinheiro e serve para qualquer ocasião. Essa Patagônia, você compra uma blusa dela, dura pro resto da vida, né? O problema é que é muito caro. Um sonho, Cezita. Traz um sonho aí pra gente. Cara, eu tenho um grande sonho de ter um motorhome. É o meu grande sonho. Um dia eu ainda vou ter, cara, um caminhão que consegue me levar para qualquer lugar, me dê autonomia de alguns dias de água e tudo que eu preciso, e poder morar com mais liberdade geográfica ainda do que eu moro hoje. Um canal do YouTube. Cara, o que eu tenho assistido muito recentemente, tem alguns, mas um só, Clóvis de Barros, cara. Eu tenho refletido muito autoconhecimento a partir de filosofia que o Clóvis de Barros traz. Então é um canal que eu acho que é o que eu mais assisto ultimamente. Um filme. Traz um filme aí para nós. Cara, esqueci o nome do filme, mas é muito fácil de achar, com o Johnny Depp, que me marcou, inclusive, é uma ideia de uma primeira tatuagem que eu não tenho nenhuma, que eu acho que chama Adeus, Professor Ricardo, ou qualquer coisa assim, que é muito caricato, porque é um filme clichê. O cara, ele é um professor universitário, tem uma família numa formação que está deixando ele infeliz, os relacionamentos, e ele descobre uma doença terminal, e aí ele muda de postura de vida para uma postura muito mais positiva. E tanto para as finanças isso é verdade, quando a gente planeja a aposentadoria, por exemplo. A gente sabe que vai chegar a aposentadoria, como nesse caso o paralelo sabe que vai morrer um dia. Mas isso é tão esotérico que a gente vai deixando para depois. Então é um filme que me trouxe muita reflexão de que, pô, não vamos perder tempo, sabe? A vida, o dinheiro nas finanças a gente até consegue recuperar uma rentabilidade negativa de um mês para o outro. O tempo não. Então esse filme é um filme que me botou bastante para pensar. Assisti já tem alguns anos, mas é o que mais me marcou dos últimos anos. Traz para nós aí um lugar, vamos ver. Um lugar? Itacaré, sem dúvida. Pô, é o lugar que eu escolhi para viver. Eu vinha tanto para cá que eu acabei me mudando para cá. Você não Ah, conhece? Tem que conhecer, viu, Marçal? eu conheço aí, fiquei apaixonado também. É demais, né? Estou pensando em arrumar as malas e ir para aí também, hein? Aí é fantástico, hein? Será Não, bem-vindo. realmente aí é muito bacana, vale muito a pena. Quem não conhece, conheça, o lugar é encantador, lugar de praias pequenas, escondidinhas, mas quando vai, você chega a um paraíso, né? Realmente é lindo aí. E uma galera muito legal que mora por aqui, velho. Muito massa. Um livro, Cezita, traz um livro aí pra gente. Cara, eu li recentemente, não é de finanças. Chama O Segredo de Spinoza. Esqueci o nome do autor, mas eu sou ligado nesses temas de filosofia, e é um livro fácil de ler porque é um romance que conta a história de Spinoza e vai introduzindo algumas das teorias dele de filosofia. Pô, o livro é uma delícia de ler, porque ler livro de filosofia é difícil, e esse é um livro fácil de ler. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira, cara, foi meu sócio, Héctor Sanches. Hoje ele tem uma vida totalmente diferente da minha. Ele foi meu sócio no Econoweek. Hoje ele é economista-chefe da Ative Investimentos e ele me ensinou muito de economia e vários outros conhecimentos técnicos que foram necessários na minha vida de mercado financeiro, inclusive Excel. Ele é um monstro de Excel. Aprendi muito Excel e economia com ele. É um cara que até hoje me inspira muito. Uma pena que hoje estamos distantes. Um investimento para aposentadoria. Tesouro Renda Mais. Tá solução legal, velho. É um tesouro IPCA com uma formatação para você ter um rendimento durante 20 anos. Eu gosto demais. Um investimento para reserva de emergência. Tesouro Selic, investimento mais seguro do Brasil, saca tudo ou só uma parte a hora que quiser, não vai tomar preju, rende hoje praticamente o dobro da poupança. Selic alta desse jeito, torna ele ideal para reserva de emergência sem contraindicação. Uma ação. Cara, uma ação eu acho que eu não recomendaria não, mas para quem está querendo dar o primeiro passo, talvez ir para um ETF de ações, como por exemplo um BOVA11, taxa de administração reduzida comparada a fundos, já está diversificado e pode, de maneira diversificada de riscos, começar a tatear esse mundo da renda variável. Um fundo imobiliário.
Cara, mais uma vez, não indicando que seja um bom ou um mau fundo imobiliário, mas ir para os grandes. O MXRF11 hoje é o maior fundo imobiliário em número de acionistas, não é à toa, mas ter sempre na cabeça que pode ter rendimento negativo. Mas fundo imobiliário eu acho que é o primeiro passo, né, da renda variável que eu indicaria. Então, começar a olhar para os grandes fundos é relativamente fácil de entender. Agora, acho que não poderia deixar de perguntar para você aí, que conselho você daria para quem quer lidar melhor com os gastos, priorizando qualidade de vida e, de certa forma, né, priorizando até o longo prazo. Aí daria até para você fazer uma ligação dos seus conselhos aí, questão dos gastos, a questão, né, do investimento. O que você traria para nós? Cara, eu vou falar agora um conselho que eu gostaria de ter dado para mim mais jovem. Eu fui um jovem típico, que gostava de ter as coisas da moda, que gostava de sair para balada e encher a cara. E eu acho que são fases, né? Não tem nenhum problema com isso. No meu caso, a maturidade trouxe a oportunidade de eu repensar tudo isso. Mas eu gostaria de ter dito para mim não se apegar tanto nas minhas inseguranças, porque eu acho que esse lance de querer mostrar para os outros que você é bem-sucedido e tendo coisas caras para exibir, vem muito da insegurança, né? O nosso ego querendo mostrar que a gente é mais, que a gente é melhor. Não é uma coisa fácil, é uma jornada para a vida e esse exercício de se desprender dessa insegurança, desse ego, dessa vontade de mostrar para os outros que venceu na vida. Mas, cara, é por esse caminho que você vence na vida de verdade, né? Você levando uma vida mais simples, vivendo um degrau abaixo, pelo menos, você tem a oportunidade de ir criando o seu colchão de planejamento financeiro para a vida, né? Não é só sua reserva de emergência, não. E, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de refletir o que te faz feliz de verdade, né? Porque se a gente ficar muito preso a essas inseguranças e a esse ego, a gente começa a ter objetivos financeiros que não necessariamente refletem o que de fato agrega para a gente. Por exemplo, no meu caso, se eu tivesse apegado aos símbolos de status, talvez hoje eu estivesse com uma SUV blindada, coisa do tipo. Não é isso que me agrega, eu não ligo para carro, sabe? Mas por muito tempo eu fiquei preso a isso. Isso aí ia atrapalhar todo o meu planejamento financeiro, bem como atrapalhar todo o meu progresso de conhecimento emocional, né? De saber o que de fato me agrega. E hoje eu percebo muito claramente que isso não tem muito valor para mim, como poderia ter para outras pessoas, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, Marcelo, porque eu sou falante pra caramba, você me larga para falar que eu saio falando um assunto atrás do outro. E com relação aos investimentos, acho que você já trouxe que você tem um perfil bem conservador, acho que é importante ouvir. Claro, legal. Sim. Cara, para os investimentos, eu sempre digo que para a galera ver conteúdos que mostram o efeito dos juros compostos. No meu canal tem vídeo falando disso, que mostra a bola de neve dos investimentos acontecendo e como o tempo trabalha a favor. Porque, como a gente já conversou, tem gente que acaba tendo pressa para ver os rendimentos acontecerem. Isso vai te expor a um risco desnecessário. Não precisa arriscar tanto o seu dinheiro assim, que a gente sabe o tanto que a gente trabalhou para ganhar, para por tudo a perder, seja em investimentos arriscados, seja em coisas que são travestidas de investimentos, né? Pirâmides, apostas, etc. E, cara, o feijão com arroz no Brasil funciona muito bem. Tem gente que começa a investir e acaba falando, putz, está na hora de eu evoluir para renda variável. Não necessariamente. Tem muita gente que eu conheço que tem grandes patrimônios e está ainda 80% em tesouro direto. Tem excelentes soluções dentro do tesouro direto. A rentabilidade no Brasil, historicamente, é alta. Então, pô, respeite-se, sabe? Se você acha que... Você vê seus amigos fazendo investimentos que estão dando super retornos, isso é porque a galera costuma mostrar o momento que tá indo bem, né? Porque o momento que vai mal, ninguém mostra. Então, eu respeito a mim mesmo. Eu acho que a hora que eu acho que eu tenho que reduzir um pouco a minha participação da minha carteira em ativos mais seguros, eu faço isso muito paulatinamente, bem pensado. O feijão com arroz no Brasil funciona muito bem, não precisa ter, primeiro, não deveria ter pressa, e segundo, dá para se expor pouco ao risco e ter bons retornos aqui no Brasil. Bom, César, a gente só tem a agradecer. A gente chega aqui no final, mas tiramos desse bate-papo
muitas lições, né? Acho que quem assistiu aqui o Café com Camaleão vai poder repensar muitas coisas, principalmente com relação a comportamento, gente. Fuja dessa competição que não te leva a lugar nenhum. Vai te levar cada vez mais para o buraco com relação a gasto, com relação a acumular coisas em casa, com relação a te deixar cada vez mais longe do espelho para falar: eu sou um investidor, eu não sou um devedor, eu recebo juros, eu não pago juros. Então, tire desse bate-papo aqui lições positivas. O César, ele vivencia um lado hoje, ele vivenciou o outro lado, então ele trouxe aqui, né, uma visão diferente. Acho que é uma visão de mundo que eu costumo falar, César, que antigamente a gente nem levantava a bandeira. Essa bandeira do minimalismo, essa bandeira da simplicidade voluntária, essa bandeira de não necessariamente ter que andar na moda. Hoje a gente, pelo menos, levanta a bandeira. Hoje o mundo é feito de tribos aí, né? Cada um siga a sua, que te faz bem. Você tem que olhar para você e falar, se conhecer e tentar buscar sempre algo que te faz bem. E não seguir, né, manadas aí. Acho que isso que é importante. Vamos lá, faça aí sua despedida, né, aqui do canal, e que dá uma despedida de despedir para sempre, que é uma despedida curta. Daqui a uns dias a gente faz outro bate-papo, porque acho que você tem muito aí a ensinar, né, a passar para a gente. Obrigado, Marcelo. Primeiro, eu fiquei muito feliz pelo espaço que você abriu para mim, a oportunidade de conversar com o seu público, mas antes disso eu fiquei muito feliz de conversar com você. Conversa muito agradável. E quem quiser tirar dúvidas comigo, à vontade, eu respondo, faço o máximo esforço de responder todo mundo nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que tem uma conversa mais fluida. Às vezes eu demoro alguns dias, mas respondo todo mundo e é um trabalho que eu faço com muito prazer. Então, mais uma vez, Marçal, obrigado pelo seu tempo. Tempo a gente nunca recupera, então dessa vez a gente usou essa 1 hora muito bem usadas. E detalhe, gente, dá bom dia para ele lá, hein? Seja educado. Todo dia tem que dar bom dia, os educados respondem. Então, abraço, Cezita, fica com Deus aí nessa terra maravilhosa e vai surfar daqui a pouquinho, depois que você tratar dos saguis. Muito obrigado, Marçal, um prazer te conhecer. Até mais.